9 gols, uma virada impossível, um vencedor do prêmio Puskás e o jogo mais insano da carreira de Neymar. Em uma única noite, dois dos maiores talentos que o futebol brasileiro já produziu se enfrentaram em um duelo que parecia desafiar qualquer lógica. De um lado estava Neymar, a maior promessa do futebol mundial, o garoto que fazia a Europa inteira sonhar com sua contratação. Do outro estava Ronaldinho Gaúcho, um gênio que muitos acreditavam estar perto do fim de sua carreira no mais alto nível. Mas naquela noite, os dois mostrariam por que seus nomes ficariam marcados para sempre na história do futebol. E o mais inacreditável, Neymar marcou o gol mais bonito do mundo, mas saiu derrotado. Antes de continuar, se você gosta de histórias tão absurdas que parecem mentira, já segue o Narrativa História porque aqui o impossível quase sempre aconteceu. Julho de 2011. Neymar tinha apenas 19 anos, mas já era um fenômeno. A cada semana surgiam notícias sobre propostas milionárias vindas da Europa. Barcelona, Real Madrid, Chelsea, todos queriam um jovem que parecia capaz de transformar qualquer partida em espetáculo. No Santos, ele era muito mais do que uma promessa. Era o principal jogador do time, o responsável por fazer milhares de torcedores lotarem estádios apenas para vê-lo jogar. E naquela temporada, Neymar parecia imparável, mas do outro lado, havia alguém que conhecia muito bem o peso da palavra genialidade. Ronaldinho Gaúcho, campeão do mundo. Melhor jogador do planeta, ídolo em diversos países. Mesmo assim, muita gente dizia que sua melhor fase havia passado, que o Ronaldinho mágico dos tempos de Barcelona já não existia mais. E talvez tenha sido exatamente por isso que aquela partida se tornou tão especial, porque ela colocou frente a frente o futuro do futebol brasileiro e um dos maiores artistas que esse esporte já viu. Quando a bola rolou, parecia que o Santos estava disposto a acabar com qualquer suspense. Desde os primeiros minutos, Neymar dominava completamente o jogo. Cada toque de bola causava preocupação na defesa adversária. Os jogadores do Flamengo não conseguiam acompanhar sua velocidade, nem prever seus dribles, nem impedir suas arrancadas. O resultado apareceu rapidamente. Gol do Santos. A torcida explodiu. Pouco depois veio o segundo. O Flamengo parecia perdido em campo, sem reação, sem respostas, sem conseguir parar o ataque santista, e então veio o terceiro, 3-0, antes mesmo da metade do primeiro tempo. Naquele momento, muitos torcedores começaram a pensar a mesma coisa. A partida estava decidida, afinal quem conseguiria reagir depois de sofrer 3 gols tão cedo? Mas havia um detalhe, do outro lado estava Ronaldinho Gaúcho, e gênios raramente aceitam a derrota sem lutar. A reação começou quase silenciosamente. Um gol, depois outro. O Flamengo começou a acreditar, a torcida começou a cantar mais alto, os jogadores passaram a correr com mais confiança. E algo curioso aconteceu. O Santos começou a sentir pressão. A equipe que parecia tranquila já não encontrava os mesmos espaços, os passes começaram a errar, a defesa começou a falhar e Ronaldinho crescia cada vez mais dentro da partida. Era como se ele estivesse assumindo o controle da história. Quando o primeiro tempo terminou, o placar ainda favorecia o Santos, mas a sensação era completamente diferente. O Flamengo estava vivo, e o pior para os santistas ainda estava por vir, porque o segundo tempo reservava um momento que entraria para a história do futebol mundial. Neymar recebeu a bola cercado por marcadores. Qualquer jogador normal procuraria um passe, mas Neymar enxergava o futebol de outra maneira. Ele acelerou, driblou um adversário, passou por outro, mudou de direção, invadiu a área e finalizou com uma tranquilidade impressionante. Gol, um golaço, daqueles que fazem até o adversário admirar, daqueles que parecem impossíveis de reproduzir. Por alguns segundos, o estádio inteiro ficou sem reação. Todo mundo sabia que havia acabado de testemunhar algo especial. Anos depois, aquele lance seria eleito o gol mais bonito do planeta. O vencedor do prêmio Puskás, o prêmio que reconhece o gol mais bonito do ano em todo o futebol mundial. Era o tipo de lance que normalmente decide partidas, mas aquela noite não obedecia às regras normais do futebol, porque Ronaldinho ainda não havia dito sua última palavra. Com uma mistura de experiência, talento e personalidade, ele começou a conduzir o Flamengo para algo que parecia impossível. Ele marcava, criava, organizava, inspirava. A cada ataque, o Santos ficava mais nervoso. A cada minuto, a confiança mudava de lado. Os torcedores sentiam isso, os jogadores sentiam isso. E até quem assistia pela televisão conseguia perceber. Algo histórico estava acontecendo. Então veio o empate, 4-4, um placar que parecia impossível poucos minutos antes. O estádio virou um caos, os narradores gritavam, os torcedores não acreditavam, mas o jogo ainda não tinha terminado porque Ronaldinho guardava o momento decisivo, em uma cobrança de falta perfeita, daquelas que parecem desenhadas. A
bola passou pela barreira e encontrou o fundo da rede. Gol. 5-4. Virada. Uma virada que parecia impossível. Uma virada construída por um jogador que muitos já haviam descartado. Uma virada que transformou uma grande partida em uma das maiores da história do futebol brasileiro. Nos minutos finais, Neymar tentou responder, correu, criou jogadas, buscou espaços, mas o tempo estava acabando. E quando o árbitro apitou o fim da partida, todos sabiam que tinham acabado de assistir algo raro. Não era apenas um jogo, era um espetáculo. Uma daquelas histórias que atravessam gerações. Uma daquelas noites que os torcedores lembram exatamente onde estavam quando aconteceu. Mais de uma década se passou. Neymar conquistou títulos gigantes, jogou Copas do Mundo, vestiu algumas das camisas mais importantes do planeta. Mas quando alguém pergunta qual foi o jogo mais maluco de sua carreira, um confronto continua aparecendo na memória dos torcedores. Santos 4, Flamengo 5, o dia em que Neymar marcou o gol mais bonito do mundo, o dia em que Ronaldinho provou que ainda era um gênio, e o dia em que o futebol mostrou mais uma vez que a realidade pode ser muito mais inacreditável do que qualquer roteiro de cinema. E agora eu quero saber, esse foi o jogo mais absurdo da carreira de Neymar ou existe outro momento ainda mais inacreditável?